Salve, salve nação! Saudações rubro-negras aí para todos vocês aqui do nosso canal. Estou trazendo para você um corte do programa BB Debate, todos os direitos de imagem da ESPN Brasil, Grupo Disney de televisão, tá? Estou trazendo então aí o Pascoal, o Facincani, né? Que tiveram até um debate aí no programa falando sobre a atuação do Flamengo na goleada contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tá? Você vai ver o que eles falaram, tá? Teve aí uma meia que discussão entre o Facincani e o Pascoal com respeito ao elenco do Flamengo, tá bom? Esse corte é dedicado para você, fã de esporte, torcedor rubro-negro e que quer ficar informado de tudo aquilo que acontece com o Flamengo, beleza? Eu vou colocar para você, peço então que você se inscreva no nosso canal, no botão vermelho que está aqui embaixo, tá? Ative o sino da notificação para que você possa receber aí no seu celular notificações do nosso canal, que você sente o dedo no like, porque isso ajuda muito, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui para você o programa completo aí do BB Debate. Claro, foi ótimo. Vamos ouvir, ô Pascoal, vamos ouvir. Opa! Peraí, Pascoal. Foi maravilhoso ontem. Opa! Ele foi com categoria ontem. Ontem, diga. A gente separa. Eu sabia que você ia mandar esse mise-en-scène que a gente tanto gosta. A gente gosta. O Renato vai falar e na volta já pega direto, Pascoal, que eu quero ver como é que você define a declaração do Renato Gaúcho quando questionado sobre o que disse o Jorge Jesus. Fala, Renato. Eu acho que ele fez história, ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo, tá de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo, até porque eu fui contratado para trabalhar juntamente com esse grupo para a gente conquistar. Então, meu objetivo é conquistar. Acho que a resposta que eu tenho que dar é trabalhando com o meu grupo, buscando títulos, que esse é o nosso objetivo. Aí, e aí, Pascoal? Renatão, aí sim. Tá demais. É muita categoria. O Renatão, cada vez que ele fala essas coisas, ele fica gigante, cara. Ele fez essa pose de humilde aí, mas é só pose de humilde. Porque ontem ele tava gigantão, tava fortão. Porque ele acabou o jogo, ele tava assim, ó. Acabou, não cabia. Tá rindo por dentro. Ele tava rindo, exatamente. Pascoal. Vai lá, entra lá. Ele tava rindo, mas ele tava rindo ontem, ele achando graça e tal, e ele foi humilde nessa manifestação, porque é o seguinte, ele sabe que o Jorge Jesus ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, e foi pra jogar o Mundial olho no olho, não passou vergonha não, hein? Foi lá olho no olho, não fez igual o Palmeiras passou vergonha no Mundial, mas o Flamengo não passou vergonha não, hein? Foi lá olho no olho, o Renato tinha passado vergonha com o Grêmio no Mundial, foi jogar contra o Real Madrid. Eu até imaginei que ia jogar cara a cara, porque aquele time do Grêmio estava jogando. Nossa, se o time jogou, não passou da linha do meio campo. Aí me deu uma frustração tremenda. Passou vergonha lá, né, Renato? Agora, ontem ele foi humilde, porque ele sabe que o Jorge Jesus construiu, o Jorge Jesus fez. E ele como treinador do Flamengo, tem muita coisa para fazer. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo já passou na Copa do Brasil, mas ele foi humilde, reconheceu, falou, deixa, quando chegar a hora eu vou dar o troco. Na hora que ganhar eu vou falar, mas deixa ganhar primeiro. Pedro, eu queria jogar para você, você é um cara que sempre elogiou o Renato em algumas circunstâncias, e quando ele dava aquele jeito do Grêmio, aqueles discursos meio de pugilista, sabe? Você fala, pô, não dá para embarcar em algumas coisas que ele fala. Eu queria que você falasse primeiro dessa versão Renato e segundo, aquilo que eu perguntei no começo, eu acho que para o Fábio Luciano, se existe um rótulo do Renato sem ser um entendedor de futebol no sentido tático, por causa dessa postura e que de repente ele apanha mais ou é criticado mais justamente por esses dois componentes. Minimizar o estudo, o que não necessariamente ele faz, ele pode estudar só não praticar,
não verbalizar, e um pouco do nariz empinado. A gente tende, às vezes, a abraçar o cara que faz o discurso mais humilde. E eu não estou falando a gente mídia, eu estou falando nós seres humanos somos assim em qualquer profissão. Queria que você falasse desse tema do Renato, Pedro. Felipe, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. O Renato tem a personalidade dele. Se o Renato sentar numa entrevista e começar a exagerar na humildade, eu vou virar e falar, isso aí não é o Renato. Não é falta. Não está nem sendo agradável, não está suando espontâneo. O Renato sempre foi um cara, desde a época do jogador, que fazia gol, provocava repórter, provocava a torcida adversária, provocava companheiro de clube, companheiro rival. Então, assim, como falar para um Renato... Lembra daquele negócio do Rei do Rio, Pedrão? Lembra Opa! Olha o telefone! Deve ser alguém querendo cobrar alguma coisa. Tô devendo, mas vamos lá. Deixa eu só ajustar meu som aqui. Desculpa, Pascoalzinho. lembrado disso, Pedrão? Quando ele disputava até com o João Santana, como o Rei do Rio. Sim. E tinha toda aquela situação, um time com menos poderio de investimento em 95, como era o Fluminense, o Flamengo no ano centenário montando o melhor ataque do mundo, e ele ganha tudo. Então, esse Renato, para tentar explicar rapidinho aqui, Felipe, esse Renato que ganhou tudo que ganhou, esse Renato que era ídolo dentro de campo, fazendo gol de Mundial no Grêmio, esse Renato que ganhou tudo que ganhou como técnico, a gente não podia cobrar também, dentro da personalidade dele, um Renato com o nariz menos empinado. No Flamengo, me parece um Renato não comedido, mas que primeiro ele está preocupado em falar pro vestiário dele. Sim. Valorizar jogador, independente se o jogador erra ou não erra, ele está dizendo que está com ele, que não foi um erro. Às vezes até briga com a lógica, né? A gente viu o erro em campo. Não, mas não foi um erro, foi um lance normal. Não dá muitos detalhes do que quer, um pouco comedido. Agora, você imagina esse Renatão aí se ganha um brasileiro, se ganha uma Copa do Brasil, se emenda uma Libertadores. É claro que vai subir um pouco o tom. Acho que sim. Ainda está tateando o terreno, ainda é o Renato do Grêmio. Agora, ainda é o Renato. Ontem a gente debatia aqui, né? Porque tinha um Flamengo do Jesus, ainda não tem exatamente o Flamengo do Renato. Agora, com o tempo, caso venha construir, escrevendo a história que escreveu no Grêmio, podendo escrever a história que escreveu no Flamengo, é claro que vai ficar grandão, o peito vai estufar, sabe? Vai tirar onda com o repórter em coletivo, vai mandar recado. Ele é assim. A personalidade do Renato é assim. Eu vou achar estranho se eu pegar, por exemplo, porque havia um cara que era muito comedido, muito educado, falava baixo, até certo ponto fino. Lembrando do Cristóvão Borges, certo? Aquele jeito educado, a fala fina, quase pedindo licença para responder. Se o Cristóvão, naquela época, começasse a estufar o peito, e se comportar como o Renato, eu ia falar, tem alguma coisa errada com esse cara aí. Agora o Renato, ele é assim, Felipe. E, inclusive, quando a gente opa, estamos aqui no programa, ontem estava no Linha de Passo, corta para a entrevista do Renato, tá ao vivo. Sim. A gente espera esse tipo de comportamento. Sim. O que eu critiquei em alguns momentos, recentes até, e eu fico à vontade para falar, vou fechar aqui de espaço assim, cara. O que eu criticava em alguns momentos, fico muito à vontade para falar, porque hoje eu valorizo o que o Renato vem fazendo no Flamengo, ainda que tenha situações como, por exemplo, vamos bater na tecla em algum momento da defesa que precisa ser ajustada, mas eu fico tranquilo porque a minha crítica no Grêmio era do ponto de vista de que não tinha uma evolução no trabalho há pelo menos coisa de 1 ano e meio, talvez 2 anos, e ele se portava ainda como o grande campeão de 2016, ali 2017, ele queria trazer aquele cenário para cá que não cabia, alguns questionamentos, sabe, tinham que existir. E ele falava que não, estava tudo bem, aí mandava recado para a imprensa gaúcha, mandava recado para o rival, mandava recado para não sei quem, mandava recado para algum comentarista que tivesse feito alguma crítica. Então, aquele Renato, ele talvez tenha passado do ponto numa autocrítica. Agora, é um outro momento de Flamengo. E acho que ele está construindo aos poucos, Felipe. Quando ele tiver vontade, vai mandar mais recado ainda. Mas fala, Facinca. Não, o que eu ia falar era justamente em relação a isso, porque tem uma nítida diferença. Quando você está no Grêmio, a gente sabe que apesar do tamanho, do gigantismo do Grêmio, midiaticamente a forma que o Flamengo é tratado e que a torcida se coloca na mídia, ela tem um peso, um boom maior até pelo tamanho da torcida. O Renato promovia o Grêmio de uma forma inteligente. Falem bem, falem de mal, mas falem de mim, entendeu? Então isso era ótimo, porque o Grêmio estava sempre na evidência que você colocou. O Renato vai falar, Grêmio contra o Zé Ninguém. Não, mas nós vamos ouvir o Renato, porque alguma coisa vai sair dali. Vai ter uma espetadinha aqui, vai ter uma agulhada ali, para quê? Para promover. Hoje, ele já tem a mídia dele natural favorável, que é o Flamengo, que é ele próprio personagem. Então qualquer vírgula hoje colocada errada, cobrança daqui a 3 meses, se o Flamengo não atingir um objetivo, ela é de um nível assim avassalador, que talvez no Grêmio a cobrança fosse ser um pouco menor.
E isso não é diminuir o tamanho do Grêmio, não, muito pelo contrário. É porque o Flamengo, ele tem Entender o tamanho do investimento também, né? uma popularidade muito exagerada, que é normal. Por que ela é exagerada, a popularidade? Por causa do tamanho da torcida. São 35, 40 milhões de torcedores, sei lá quantos, né? Mas é um número extremamente expressivo. Então, tudo se torna exagerado no Flamengo. Falou aqui, vai ganhar proporção maior, falou isso. Então, ele sabe que ele pode correr o risco de levar uma cobrança tão séria e acabar jogando tudo isso no ralo, numa colocação que nesse momento é desnecessária. Mas... E talvez ele pudesse fazer se estivesse no Grêmio, até para combater justamente Assim, esse cara, poderio midiático do Flamengo. Tá aí, né? Renato Gaúcho respondendo o JJ. Renato Gaúcho respondendo o JJ sobre o que ele falou do Flamengo, tá bom? Gostaria de pedir para você ir lá no nosso Instagram, Somos Fla, que você pudesse nos seguir, tá bom? Vamos ter bastante novidade por lá também. Então, conto com a sua presença lá. Se inscreva no nosso canal. Ainda hoje teremos mais vídeos do Flamengo aqui no canal, trazendo aí para você, torcedor rubro-negro e fã de esporte. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!